Quando nós falamos de questões morais, nós estamos falando do ser e não do ter, né? Muitas vezes as pessoas hoje, nós temos palavras que nos confundem, porque o nosso vocabulário hoje, ele está todinho voltado para o ter e não para o ser. Então, quando nós fazemos objetivos no final do ano, e a gente vai pensar no ano que vai se iniciar, a gente começa a pensar em ter, quero um carro novo. E o carro novo que eu desejo alcançar. Então você formula lá uma ideia de ter um carro novo e começa a pedir para a vida, para Deus, dê sorte para que você consiga o dinheiro, para que você consiga um carro novo, ou um objeto qualquer que você queira. Normalmente a gente faz isso. Aí põe uma roupinha amarela por baixo, põe uma roupinha branca, pula 7 monos, né? A gente faz 1000 coisas para atingir objetivos materiais. Pois bem, mas ninguém faz objetivos de pensar, eu quero ser um ser humano melhor. E quando nós falamos em objetivos de ser um ser humano melhor, a gente não pensa que daqui a alguns 3 ou 4 anos eu quero já estar dentro de um processo de compreensão maior das questões relacionadas a Deus, relacionadas à vida, relacionadas às minhas relações com os meus parentes mais próximos, com os meus amigos, com as questões propostas por Deus e por Jesus. Eu sempre faço planos de atingir objetivos que me satisfaçam as questões materiais. E nunca me planejo para ser um ser humano melhor, um indivíduo melhor. E aí que entra todo um processo confuso, porque quando eu penso na questão material, eu me transformo num concorrente. Então, quando tem alguém que eu percebo que está melhor do que eu, ou eu me incomodo e dificulto a vida dele, ou começo a envolvê-lo em energias ruins, o que nós chamamos de inveja, né? Porque a gente passa a achar que o outro que conquistou um bem material, ele é melhor do que nós, o que é um verdadeiro engano. A verdadeira essência, o verdadeiro melhor é aquilo que você é, não aquilo que você tem, né? Então a gente olha as pessoas pelo que ela tem. E muitas vezes vê que esse processo cria situações muito difíceis, porque a gente também escolhe a pessoa pelo ter. E quando a gente escolhe uma pessoa pelo ter, a gente vê muitas moças que casam, escolhem uma pessoa pelo ter e faz um casamento ruim, né? Mas um casamento, às vezes, com alguém que vai maltratar, que vai bater, que às vezes cheio de vícios, escolheu só porque ele tinha. Achou que ele era bonitinho, mas ele era ordinário, né? Então, às vezes é legal você conhecer alguém que é mais simples, mas que trabalhe, que evolua, que ao longo do tempo os dois caminhem para encontrar processos de uma vida melhor, do que você fazer esse tipo de escolha que vai te levar a sofrimentos, né? Vai nos levar a dificuldades. O Espiritismo também vai nos esclarecer muito a respeito disso. Como disse, ele é uma estrutura de educação, para que a gente consiga superar aí as provas e as dificuldades desta vida. O céu. A felicidade dos espíritos, sendo inerentes às suas qualidades, eles gozam por toda parte, onde quer que se encontrem na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. Aqui, o que faz com que a gente seja feliz não é o ter, é o ser. Se é o ser, é aquilo que eu sou. Não é? Aquilo que eu sou, aquilo que eu trabalho para conquistar, as minhas forças internas, a minha inteligência e a minha capacidade. Essa minha inteligência, essa minha capacidade, esses processos que eu carrego dentro de mim, de vontade de me melhorar, de ser melhor a cada dia, é que fazem com que eu me sinta bem. Porque eu não me pauseio no outro, no que o outro faz, nas conquistas do outro, mas naquilo que eu estou fazendo comigo. E os meus objetivos enquanto ser encarnado, enquanto ser que está aqui ou desencarnado. Nós estamos aqui na nossa reunião, os espíritos estão aqui, muitos espíritos de alta envergadura, que eles são espíritos de escola, que estão aqui cuidando de nós, olhando por nós, e também passaram pelas fieiras das reencarnações e sabem daquilo que nós estamos sentindo e passando. E
estão aqui nos fortalecendo para que a gente possa superar as nossas provas também. Junto com eles, eles têm outros que estão em uma condição um pouco mais difícil, porque não conseguem aí compreender as realidades um tanto quanto mais profundas. E eles vêm para as nossas reuniões para estudar conosco, para aprender e desenvolver aí as estruturas do conhecimento para que eles possam também seguir adiante na sua jornada. Como nós podemos perceber, a vida nunca cessa. Uma hora nós estamos no plano espiritual, e outra hora nós estamos no plano encarnado. É assim que funciona. Por isso que nós precisamos estar sempre em contínuo preparo, ou seja, buscando sempre relações conosco mesmo dentro desse aspecto moral. O céu é algo interno, é íntimo. A minha alegria, o meu trabalho, a minha relação com o meu semelhante, as minhas relações com a minha consciência, que é o mais complexo, né? Porque mesmo que a gente tenha muitas possibilidades, muitas posses, a nossa consciência, se ela não estiver naturalmente tranquila, saciada, ela vai apontar. Então, não é os bens materiais que vão fazer com que eu me sinta bem. Às vezes é mais fácil você estar bem sem ter nada do que você ter muito e muitas vezes estar com a cabeça a mil, está com problemas aí e dificuldades conscienciais. Os Espíritos nos dizem que a dor mais difícil não é a dor física. A dor do físico dói e passa. A dor da consciência nunca passa. Porque o indivíduo, o espírito, ele vai estar sempre em contato com aquilo que ele plantou, com a dor que ele plantou, com a dificuldade que ele carrega. Por isso que Jesus diz para nós que nós deveríamos criar processos de autoconhecimento, de amor ao próximo. Quando ele está falando em amor, ele não fala desse amor que nós vemos os outros pelo que ele tem, mas um amor que transcende, né? Que a palavra amor também perdeu a conotação. A palavra amor perdeu o sentido profundo da palavra. E amor ficou alguma coisa assim muito complicada da gente entender. É amor enquanto não separa. Depois que separa, a pensão vem e vira um problema. Porque a pensão vem e vira R$400, aí você fala, não tem amor, mas não, agora é guerra. Né? E o amor vira ódio. E o amor vira isso aqui no outro. Então, enquanto está junto é amor. Daqui muda ali, depois que a gente separa vira bocreia, qualquer coisa assim. Então, algumas coisas precisam que nós compreendamos, né? A mesma coisa da palavra caridade. Caridade é uma palavra fácil de falar, só que ela perdeu o sentido profundo, né? Porque nós utilizamos o termo caridade, mas poucos de nós levam os nossos filhos para fazer ações de benevolência. Porque a caridade também se ensina. Aliás, a proposta da doutrina espírita é essa, de nós educarmos os nossos filhos com valores morais. Essa educação não é a educação da escola, do professor, é a educação do lar. Porque só a família melhorando é que a sociedade melhora. A célula de uma sociedade é a família. Quando a família melhora, a sociedade também melhora. Então, podemos aí entender que a proposta de educação trazida pela doutrina é de nos educar segundo os processos que ele nos traz relacionados à caridade, ao amor ao próximo, para formalizarmos a fraternidade conforme Jesus nos assevera. Entendendo que caridade implica em ser justo, né? Conforme está colocado no Livro dos Espíritos, em aprender a perdoar. Caridade implica em ser justo, a ser indulgente e a perdoar as ofensas. É assim que Jesus entendia a palavra caridade. Para nós, caridade ainda é o sinônimo de você dar alguma coisa para alguém. Isso é algo já para nós de uso comum, né? Inclusive, vi uma cena muito interessante, porque o Senhor, uma senhora pediu para que o Senhor pagasse para ela um salgadinho numa lanchonete onde eu estava. Ele falou, pois não, pode pegar o salgadinho que você deseja. Ela muito educadamente foi lá e conversou com a garçonete, falou, quero o salgadinho mais barato, né? Porque ele está pagando para mim e eu não quero abusar da bondade que vai me ajudar a saciar a minha fome. E aí ela pegou um salgadinho muito simples
E quando voltou-se para ele, olhou bem para ele e falou assim: posso te dar um abraço? E ele olhou: abraço não. Você pode pegar um salgadinho, mas não abraço não. Eu achei que ele perdeu a melhor parte do bolo, não é? Porque o abraço seria a relação afetiva, a troca de uma energia de gratidão. E essa energia, quando trocada, ela pode curar. Não é? É uma energia que vem carregada de gratidão, carregada de amor por aquele que o ajudou. E aí ele poderia ter recebido talvez aí uma energia que abrisse as portas de uma cura ou na solução de algum problema dele. Não deixou de fazer o bem, mas poderia ter feito muito mais. O inferno. Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse a condenação irremissível. Essa ideia de que nós temos, né, que está colocado no nosso meio, de que nós estamos condenados, que nós nunca vamos poder ir para o céu porque nós erramos. A ideia do pecado é uma ideia equivocada. Equivocada por quê? Quando a pessoa peca, ela se equivoca, ela errou. Por que Deus condenaria alguém a uma pena irremissível se nós somos imortais? Né? Nós somos imortais e não eternos. Nós seríamos eternos se nós não tivéssemos um começo. Deus é eterno, Deus existe desde a eternidade. Porque Deus não tem um começo. Nós temos um começo, nós somos criados por Deus. Então, nós somos imortais e não eternos. Se nós somos eternos, vocês imaginam sofrer pela eternidade. Ou pela imortalidade, desculpe o termo. Sofrermos pela imortalidade. Seria muito tempo. Não é? Então, Deus permite que nós reencarnemos várias vezes. Que nós modifiquemos as nossas estruturas. Nosso próprio íntimo nos impulsiona para a frente. Nós temos desejo, vontade de nos melhorar, de crescer na vida. Não é? E isso é o que é o projeto de Deus que está inserido no nosso próprio DNA. Bonito isso, né? Nós temos o DNA de Deus, porque nós somos criados pela essência de Deus. Então, cedo, dia ou menos dia, cedo ou mais tarde, nós haveremos de chegar à perfeição relativa. Todos nós chegaremos lá. Uns vão levar mais tempo e outros vão levar menos tempo. Os cristãos exageraram. Os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Né? A ideia de inferno também é pagã. Os pagãos seriam aqueles que seriam gentios na época em que Paulo fala que ele saiu para ter os gentios, que eram indivíduos que tinham uma religião ou uma forma de enxergar a vida diferente da proposta pelo Evangelho de Jesus. Aliás, a palavra cristão foi cunhada por Lucas. Né? Lucas é quem nos chamou de cristãos porque nós éramos seguidores do Cristo. Não foi Jesus que criou essa ideia do cristão. Tártaro é um local onde se reuniam os mortos, né? Depois do processo do desencarne. Essa ideia dos tártaros é uma ideia pagã. Né? Os gregos utilizavam essa ideia do tártaro. E cristãos, a ideia, mas dentro de um processo materializado também, vai utilizar alguns aspectos para que a gente possa entender essa questão aí da morte, do inferno. Né? Então, os cristãos, que nós falamos, nós vamos para o inferno, lá tem suplício físico, lá tem fogo, lá tem caldeiras, né? Nós vamos só ao poder ir para o céu quando houver a ressurreição dos corpos. Se um corpo se decompõe e se divide nas partes, por que Deus iria ressuscitá-lo? Se o nosso corpo morreu porque ele estava doente, por que Deus vai ressuscitar para nós um corpo doente, quando ele pode nos dar um novinho? Né? Ele pode simplesmente trazer para nós um corpo novinho e a gente reencarnar. Então eu não preciso esperar o meu corpo ressuscitar para mim ir para o céu ou para o inferno. Porque pressupõe-se que para ir para o céu ou para o inferno tem que ter um corpo. Não é? E eles achavam que quando você morre, o corpo ficou aqui, você ia ficar aí nas zonas intermediárias, não é?
para que depois você ressuscitasse e fosse para o céu ou para o inferno. Então, é uma ideia material, né? E uma pena única. Então, puxa vida, eu cometi um erro na minha vida. E esse erro que eu cometi me levou a uma reflexão, e uma reflexão consciencial me trouxe uma vontade muito forte de reparar o meu erro. Mas, como é uma pena única, e Deus me condenou, como que eu posso reparar o meu erro? Ali seria um Deus imparcial, um Deus que une as suas criaturas, e não um pai. Né? Você vê que ali traz uma ideia interessante. Se Jesus chamou o Deus de pai, e um pai sempre ama os seus filhos, por que Deus nos colocaria uma pena única e não nos daria uma oportunidade de vida, de reviver, refazer os nossos pais? Que seria muito mais condizente com um pai, e não como um ser que pune. Não é? Deu para entender a lógica? Não? Comparado com o Tártaro, que era dos pagãos, nós vamos ver lá que o mundo era não material. Eles pensavam que era algo não material. Os suplícios não eram suplícios físicos, eram suplícios morais. E as penas proporcionais ao que nós havíamos errado. Então, se as penas eram proporcionais e os suplícios eram morais, eles estavam mais espiritualizados do que os cristãos que falavam em questões materiais. E nós sabemos disso, que as questões mesmo, os suplícios são morais no plano espiritual. A gente vai lidar, quem lida aí, teve contato com os espíritos vão falar das dificuldades que eles têm, dos processos que eles passam, e muitos deles são conscienciais, que eles deixaram de fazer, as pessoas que prejudicaram. Eles muitas vezes, depois de um processo de boa conversa, eles dizem para nós: olha, o que eu fiz eu não faço nunca mais. Peço a Deus que me dê uma chance de reparar o meu erro. E aí ele pede uma nova encarnação e vem e repara os erros que cometeu. Isso é mais justo, é mais simples e mais condizente com uma realidade de um Deus bom, de um Deus justo, né? De um Deus que nos ama. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga. Não é? Purgatório, como está colocado aí pelas crenças do cristianismo, também não é uma ideia que equivocada, tão equivocada. Porque o purgatório é aqui. O purgatório não tem purgatório no plano espiritual, de você ficar numa zona intermediária. É aqui, na encarnação, aqui que a gente passa por processos de provas, de expiações, né? Provas alguns e expiações outros. Né? Nem todo mundo está em prova e nem todo mundo está em expiação. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga, incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação, e a terra é um deles. Então o purgatório é aqui. Porque nós vemos aqui, é aqui que você purila o seu espírito. É aqui que o nosso espírito se lapida. É aqui que vem todo um processo para que você, de situações da vida, para que você retorne para o mundo verdadeiro melhor do que quando você chegou. Então, as provas da vida, o seu esforço, o seu trabalho, aquela questão de você vir aqui, estar aqui, e aos poucos você vai se apurando, né? Aos poucos você vai se melhorando. De modo que quando você reencarna, você é muito jovenzinho, você não tem muitos conhecimentos, você necessita de pessoas que te cuidam. Quando você recebe cuidados, você aprende também a cuidar de outros. Quando você recebe o amor, você distribui amor. Depois, logo mais para frente, você começa a aprender as letras, começa a aprender os significados da vida, valores